A origem desses grupos terroristas tem alguma coisa a ver com o fato deles não conseguirem vencer Israel na guerra sobre a lei ou alguma coisa assim? Também, não só, assim, o surgimento do terrorismo islâmico é uma reação à influência do Ocidente no Oriente Médio, à interpretação radical da religião por algumas pessoas, o silêncio de moderados para brecar esse radicalismo, intervenções militares do Ocidente ou da própria Rússia em terras islâmicas. Então a Rússia invadiu o Afeganistão, teve uma guerra na década de 70, de querer conquistar o Afeganistão. Naquela ideia de expandir poder. E quem protegeu o Afeganistão foram combatentes islâmicos que vieram do mundo inteiro e eles tinham um líder, Osama Bin Laden. O jovem Osama Bin Laden, que recebeu a ajuda dos Estados Unidos para combater os soviéticos, que perdem a guerra, fogem do Afeganistão, e aí esses caras falam, a gente é invencível, a gente ganhou do maior exército do mundo. Sim. Do exército da União Soviética. Essa foi a primeira aparição grandiosa do Bin Laden, é isso? E aí ele volta para a Arábia Saudita, e aí você tem uma história aí que conta-se que quando estava na década de 90 e o Iraque invade o Kuwait é um pedacinho no sul do Iraque que é meio que como se considerar. Tem gente que os argentinos consideram o Uruguai parte da Argentina. Então, olha, Rio Grande do Sul também. Os iraquianos consideram o Kuwait. Bota aí também o mapa do Iraque pra gente ver. Coloca o Kuwait Iraque aí. Parte do Iraque. E o Kuwait tem muito petróleo. Então ele vai lá e ele invade o Kuwait. Aí os Estados Unidos... E aí o Arábia Saudita estava com medo do Saddam Hussein. E aí o Osama Bin Laden, que é de uma família rica, de 70 filhos, muito dinheiro, o pai era construtor civil, ele fala assim, ele chega pro rei e fala assim, deixa que eu mando aqui o Iraque aí, Não, coloca o mapa da esquerda. Ali, em cima, esse aí. Esse aí. Esse aí é o laranja aí. Esse é o Kuwait. E aqui é o Iraque. Isso. E aí eles invadiram aqui. Isso. E os Estados Unidos ajudou o Kuwait, é isso? Não. Aí o que aconteceu? O Arábia Saudita ficou morrendo de medo do Iraque. A Arábia Saudita é o país está embaixo. Esse grandão, né? Aí, aqui. Não, esse é o mar. Aí, Não, caralho. Esse aqui? Isso. Tá. Esse pedação aí. Pela proximidade, ficou com medo de... Ficou com medo de que eles fossem invadidos também. Aí o Iraque, o Bin Laden oferece para ele, deixa que eu protejo o solo saudita com os meus combatentes. E aí a família real falou, não, você é um maluco, você é um radical, vai embora. E aí a Arábia Saudita fez um acordo com os Estados Unidos mandaram tropas que fizeram bases dentro da Arábia Saudita pela primeira vez. Para controlar para proteger a Arábia Saudita do Iraque. Do Iraque. Tá, e aí os religiosos islâmicos que moravam na Arábia Saudita ficaram meio bravos, né? Com o rei. E tentaram depor o rei. Aí teve aí uma série de... Não conseguiram, mas os Estados Unidos têm bases militares em quase todo o Oriente Médio. Israel não tem em Israel, mas tem na Jordânia, tem na Arábia Saudita, tem no Kuwait, tem no Catar, tem nos Emirados Árabes, tem na Turquia. E são bases militares grandes, com bombas nucleares. Deixa eu entender, então. O Bin Laden, ele propôs para o rei da Arábia, eu vou ajudar a controlar essa invasão do Iraque no Kuwait. Não, eu vou proteger caso ele queira invadir a Arábia Saudita. Eu vou ficar aqui... mas eles não quiseram. Mas da onde que vem Se ele propôs ajudar a Arábia Saudita para o rei. E o rei não aceitou, porque os Estados Unidos estavam ajudando. Não, aí eles não aceitou e pediu ajuda para os Estados Unidos. E foi daí então que ele ficou puto com os Estados Unidos. A partir daí ele já não gostava muito dos Estados Unidos, mas ele ficou bem puto com os Estados Unidos. E aí, enfim, é uma questão de visão radical da religião. Nessa visão, é uma visão que divide o mundo em duas partes. Dar el-Harab e Dar el-Islam. Casa do Islã, casa da paz. E Dar el-Harab, que é casa da guerra.
E Dar el-Harb, que seria a Casa da Guerra, é todos os territórios que não são islâmicos. Essa é a visão do Bin Laden, do Estado Islâmico, do Hamas, não do mundo islâmico em geral. Tá? Vou deixar bem claro para os seus ouvintes e espectadores, telespectadores. Ouvintes e quem está vendo a gente, né, pelo YouTube. Dizem que entre 10 a 15% do Islã são radicais e desses quais só 2% pegariam em armas. Mas a gente está falando numa conta matemática de 2 a 4 milhões de pessoas. Porque é muita gente. Porque é muita gente. Então mesmo que sejam pessoas mas é uma minoria da minoria da minoria. Tá? Então que fique claro que em nenhum momento aqui eu estou generalizando, muito pelo contrário. A maior parte do Islã não apoia essas ações. Então o Bin Laden ele surge aí... Aí ele sai daí, ele vai para revoltado com a ajuda dos Estados Unidos. Ele vai para o... ele vai para o Sudão, não, desculpa. Ele vai para... Eu vou lembrar o nome do país. E ele funda a Al-Qaeda. Qual era o objetivo dessa... Al-Qaeda é a base. Lutar contra os Estados Unidos. Lutar contra os imperialistas americanos que estão dentro do Oriente Médio. Entendi. Na cabeça dele, o rei da Arábia Saudita é ilegal. O rei da Jordânia é ilegal, o presidente da Síria é ilegal e o presidente do Egito também, assim como em todos os países árabes. Não deveria existir nações árabes, deveria existir uma única nação islâmica. O Grande Califado? Um Grande Califado. Entendi. Então ele tinha uma batalha interna e contra os Estados Unidos. Ele queria combater os inimigos, os poderes ocidentais, porque ele acreditava que se não fossem os poderes ocidentais, os ditadores ou reis do mundo islâmico não se sustentariam, cairiam e assim ele conseguiria montar um califado. Então ele vai combater os Estados Unidos. E ali fazem vários atentados, né? Ao redor da África. Eles explodem a embaixada americana no Quênia, em Nairobi e tudo mais. E aí ele planeja o 11 de setembro em 99 e executa em 2001. O Estado Islâmico, a diferença da Al-Qaeda para o Estado Islâmico é que o Estado Islâmico tem a mesma visão ao contrário na estratégia. Eu não vou combater os Estados Unidos para depois conquistar o território aqui e montar um califado. Eu vou conquistar um território aqui, vou montar um califado pequeno e vou fazer com que esse califado cresça e conquiste cada vez mais território e depois, quando eu ficar grande, eu combato os Estados Unidos. E ele conseguiu por um tempo. Então eles conquistam um pedaço do Iraque, um pedaço da Síria e o Estado Islâmico consegue realmente ter controle do território de uma população. Eles tinham controle de 2 cidades grandes, Mossul e mais uma, Iraca. Então uma no Iraque e uma na Síria. Um grande território, com petróleo. Então eles tinham muito dinheiro. E aí depois eles perdem. Aí vem a Turquia, vem o Irã, vem todo mundo que meio que se odeia, mas ao mesmo tempo odeia eles, com a ajuda dos Estados Unidos aqui e ali, matam o al-Baghdadi, que é o líder do Estado Islâmico, e depois se dissolve esse controle, vamos dizer assim. Ainda tem foco aqui e ali, mas eles não têm mais controle total dessas 2 cidades. Aí voltou para esses poderes menores. Aí as cidades voltam a ter controle local. Mossul está sob controle do Iraque, já eu acho. Iraque já está sob controle sírio.